Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33. Bom dia para você. Com 82% na preferência do público mineirense, esta é a sua Verde Vale FM. Este é o seu Jornal Verde Vale. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Hoje é dia de ligar as luzes de Natal em nossa cidade. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os ouvintes que a partir de agora passam a nos acompanhar em mais uma edição do Jornal Verde Vale. Você também que vai estar conosco nas nossas plataformas digitais, o nosso bom dia. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje uma segunda-feira, a semana tá só começando. Hoje também é dia de decisão para o Brasil na Copa do Mundo. Agora 6h34. A partir de agora você muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Wesley, seus destaques. Mega Sena, prêmio acumula outra vez e vai a 115 milhões de reais. 2,3 milhões de goianos estão inadimplentes. Brasil e Coreia se enfrentam às 16 horas por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Daliana, os seus destaques. O ONS prevê crescimento menor da carga de energia elétrica no Brasil em dezembro. Delegado Valdir Soares é cotado para a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. E acontece hoje na Praça José Pereira o acionamento das luzes de Natal de Mineiros. Homem é morto após sair da cadeia em Mineiros. Após ser atingido por disparo de arma de fogo, homem atropela atiradores. Detalhes em instantes aqui na programação. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35, 6h35, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Supremo Tribunal Federal agendou para a próxima quarta-feira a análise da constitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto, na Lei Orçamentária Anual, a LOA. A presidente da corte também é a presidente e relatora da ação. Em novembro do ano passado, a magistrada suspendeu temporariamente o pagamento das emendas e ordenou que o Congresso Nacional criasse um sistema para indicar e dar publicidade aos gastos. Em parecer, ao ser analisada, aliás, pelo plenário, os ministros confirmaram a decisão por 8 votos favoráveis e outros 2 contrários. Ainda que os recursos tenham sido liberados, o Supremo irá decidir se a modalidade de liberação dos recursos é constitucional e poderá ter seguimento. Em parecer divulgado pela Procuradoria-Geral da República, o novo modelo indicado pelo STF com a indicação de gastos está de acordo com a Constituição. A Caixa Econômica Federal realizou nesse último sábado o sorteio do concurso 2545 da Mega Sena. De acordo com a Caixa, não houve aposta ganhadora no prêmio principal, que já estava acumulado e agora está estimado em 115 milhões de reais para o próximo sorteio na quarta-feira. Ainda segundo o banco, 94 apostas acertaram 5 números e levam R$ 66.967,36 cada. Outras 8.855 apostas acertaram 4 números, com prêmio de R$ 1.015,55. Confira os números sorteados: 20, 23, 32, 36, 39 e 57. 6h37. Entre 2010 e 2019, período anterior à pandemia, o crescimento médio anual dos óbitos foi de 1,1% no Brasil. Já em 2020 e 2021, período da pandemia, houve um aumento de 15,3% e 16,9%, respectivamente. Confira os dados desse levantamento agora nessa matéria de Sandra Fontela. O número de morte por causas diversas no Brasil aumentou 17% em 2021, em comparação ao ano anterior. 1.800.000 pessoas morreram em 2021. No ano anterior, a mortalidade já era alta, com 1 milhão de óbitos. A evolução da mortalidade é resultado do impacto da pandemia na saúde da população. Para se ter uma ideia desse impacto, entre 2010 e 2019, o crescimento anual médio do número de óbitos no país
mês foi de 1,1%. Esses dados estão na síntese dos indicadores sociais divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira. Segundo a pesquisadora do IBGE, Ciclian Couto, o número de mortes por causa da Covid foi de quase 100%. 2021 foi pior que 2020. Foram 213 mil óbitos em 2020 e 420 mil em 2021, o que corresponde a um aumento de 97,6%. A vacinação foi fundamental para a redução da incidência, mortalidade e letalidade a partir de junho de 2021, quando a cobertura da primeira dose alcançou mais de 50% da população. O pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, cita um estudo recente da instituição que mostra que a vacinação entre janeiro e agosto do ano passado, na população acima de 60 anos, salvou de 54 mil a 63 mil vidas. No entanto, parte das mortes por Covid poderiam ter sido evitadas. Se a gente tivesse adotado um ritmo de vacinação mais acelerado, a gente poderia ter salvo um adicional de cerca de 47 mil somente nessa população acima de 60 anos e só naquele primeiro semestre de 2021. Então isso deixa muito claro, né, como uma vacinação mais eficaz, mais acelerada, poderia por si só já ter salvo um número importante de vidas, né, então reduzindo esse percentual apontado pelo IBGE. O pesquisador lembra ainda outras medidas de proteção que poderiam ter preservado mais vidas, como o uso das máscaras. Segundo o IBGE, de 2020 para 2021, o crescimento dos óbitos teve aceleração nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nas regiões Norte e Nordeste, o movimento foi contrário, de desaceleração. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E o consumidor goiano ficou mais endividado e inadimplente nesse ano. Um levantamento feito pela Serasa mostrou que no último mês de outubro, o número de pessoas no estado com crédito negativado era de 9,3% maior do que no mesmo período do ano passado. Essas pessoas tinham 12% mais dívidas e também deviam um valor total de 19,2% maior do que em 2021. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços mostra que estão endividadas 60,5% das famílias goianas contra 53,5% do ano passado. De acordo com a Serasa, em outubro quase 2.300.000 goianos estavam inadimplentes. Para a gerente da Serasa, Camila Cruz, entre as principais causas da inadimplência dos consumidores estão a alta da inflação, o desemprego ainda elevado e a desorganização financeira. Ela explica ainda que com os preços mais altos e a renda mais achatada, as pessoas acabam recorrendo mais ao cartão de crédito para comprar coisas básicas para o dia a dia, como alimentos e combustíveis. O limite do chamado dinheiro de plástico tem sido utilizado como complemento de renda. Aliás, o cartão de crédito continua sendo o maior vilão do endividamento das famílias, por ser um crédito de fácil acesso e ter juros muito elevados. De acordo com a PEIC, em outubro, 80,3% dos endividados tinham dívidas no cartão. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 e o Fluminense anunciou neste domingo a renovação do contrato do meia Paulo Henrique Ganso. Camisa 10 assinou a prorrogação do vínculo que se encerrava em 2023 e agora vai até 2025. Um dos destaques da equipe das Laranjeiras no Campeonato Brasileiro deste ano, Ganso se encaixou muito bem no esquema tático imposto pelo técnico Fernando Diniz. Com isso, o meia colaborou com 9 gols e 9 assistências na campanha, que levou o time tricolor a alcançar o terceiro lugar com 70 pontos, ficando atrás apenas do campeão Palmeiras e do Internacional. Com passagens por Santos, São Paulo, Sevilha e Amiens, o camisa 10 possui 160 jogos pelo Fluminense com 18 gols e 14 assistências. Duas seleções campeãs mundiais vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A Inglaterra dominou e venceu o Senegal por 3-0 no estádio Al Bayt e vai enfrentar a França na busca pelo bicampeonato. Fred Júnior chega agora no Jornal Verde Vale, trazendo detalhes deste embate. França e Inglaterra irão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar 2022. O jogo será no sábado que vem, às 16h. A França eliminou nas oitavas de final a equipe da Polônia por 3-1, com grande atuação de Mbappé
Ele marcou 2 gols e deu assistência para o gol de Giroud. Giroud, que agora é o maior artilheiro com a camisa da seleção francesa, ultrapassando Thierry Henry. Mais uma vez, além de Mbappé, também teve bastante destaque Griezmann com a camisa francesa. Já a Inglaterra, mais tarde, eliminou a seleção de Senegal ao vencer por 3-0. Harry Kane, enfim, fez seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Um confronto interessante que agora será realizado nas quartas de final, uma rivalidade histórica envolvendo tanto a Inglaterra como também a seleção francesa. A seleção da França, pela terceira vez consecutiva, figura entre as 8 principais seleções em uma Copa do Mundo. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44. Vamos então às notícias do agro. A semeadura da safra de soja atingiu 3,88 milhões de hectares na última semana no estado, de acordo com o Boletim da Agricultura da Casa Rural, produzido pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a AproSoja, Sistema FamoSul e Governo do Estado. Todas as regiões estão muito próximas de completar a operação. O Sul tem 99,4% da área semeada, o Norte apresenta 99,2% e o Centro do Estado tem 98,7% em média, conforme dados apurados pelo Sistema de Informação Geográfica de Agronegócios, o SIGA-MS. No momento, o trabalho de acompanhamento das condições das lavouras está interrompido em função do levantamento de uso e ocupação do solo que está sendo desenvolvido pela equipe técnica até a próxima sexta-feira. A última informação sobre as condições diárias aponta que 96% das lavouras estão em boas condições e 4% em condições regulares. A estimativa para esse ciclo é de 3.800.000 hectares, produtividade de 53 sacas por hectare e produção de 12,3 milhões de toneladas. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente eleito esteve no Hospital Sírio-Libanês para fazer uma avaliação da cirurgia que fez na garganta. Tá tudo ok. E já está voltando a Brasília. Recomendação insistente, não usar demais a voz. Eu sabia, quando anunciaram que ele ia ficar calado por 3 dias, eu disse, olha, eu já fiz essa cirurgia, demora muito mais tempo. Né? No mínimo uns 10 dias sem forçar a garganta. No Centro Cultural Banco do Brasil, onde está o governo de transição, na sexta-feira pediram cadeiras. Cada vez chegando mais gente. Não tem mais cadeira para tanta gente. Começou com 30, 50, 100, 300, 500. Agora estão falando que é 1.000 pessoas. Nunca se viu nada igual. Um integrante da primeira equipe de transição, do primeiro governo Lula, disse que eram 15. É todo mundo querendo uma boquinha. Um DAS, Direção e Assessoramento Especial. DAS 6, 5, 4, 3, 2, 1. É uma graninha que entra sem precisar fazer concurso. E fica por ali, assinando coisas, carimbando, olhando, chefiando, né? Sem ter feito concurso, sem conhecer o setor. Né? E vai haver 34 ministérios para abrigar todo mundo. São 23 hoje, é mais 11. Nem vai caber na esplanada, como as cadeiras do Centro Cultural Banco do Brasil. A esplanada dos ministérios tem 19 prédios para ministério, incluindo aí o Itamaraty e o Ministério da Justiça. Bota mais 3 ministérios no Palácio do Planalto, ainda assim vai faltar. Né? Vão alugar. Tudo isso a gente paga, né? Cada ministro tem chefe de gabinete, tem secretário-geral, e cada secretário-geral, cada chefe de gabinete tem, por sua vez, o seu chefe, isso e aquilo outro, né? Aquela profusão de cargos em comissão de gente que não precisa fazer concurso simplesmente porque é dos partidos que compõem o governo. É aquela festa com o seu dinheiro, por isso que você paga imposto. Por isso que quando você vai no supermercado e paga tudo que compra um pouquinho mais caro, porque você está pagando o imposto. Assim como quando abastece seu carro, né? Ou até quando paga passagem do ônibus. Né? Tem imposto em tudo. A empresa de ônibus paga imposto também. Bom, estão anunciando, né? Quem serão os ministros? Estão dizendo que vai ser o Haddad, ministro da Fazenda. É um negócio assim incrível, né?
E o Lula diz que já tem 80% dos ministros na cabeça, são 27 já, e tem que ter uma boa memória para guardar tanta gente, o nome de tanta gente na cabeça. Bom, uma outra questão aí, gente, um deputado do PT de Sergipe está com uma proposta de lei para proibir o uso da bandeira nacional e do hino. Se você quiser cantar o hino assim numa manifestação, ele quer proibir. Se você quiser levar a bandeira do seu país, bandeira que representa você, seus filhos, seus netos, seu avô, seu bisavô, você não vai poder pelo projeto, nem cantar o belo hino nacional brasileiro. É o projeto de um deputado do PT de Sergipe. E algo semelhante é do Renan Calheiros, com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é surpresa para nós, né? É aquele status quo querendo se proteger porque descobriram que o povo está se descobrindo como mandante. E eles são os mandatários, eles são apenas os representantes do povo, empregados do povo. O povo é o patrão. Então querem conter o patrão. O Renan Calheiros está fazendo um projeto de mudança constitucional que restringe manifestações, para considerá-las todas assim, aquilo que a gente ouve aí numa certa mídia, atos antidemocráticos, né? Isso significa total censura. Mas isso é impossível, porque é proibido mudar direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. E a liberdade de expressão está prevista no artigo 5º, né? Assim como o direito de locomoção, a liberdade de reunião está lá prevista. Isso é impossível, né? Mas estou apenas dizendo que é impossível. Agora, como impedir isso, cabe a cada um, eleitor, cidadão e pagador de impostos. Por isso, dono do Estado brasileiro. O Estado funciona em função do povo. A Constituição é feita para conter os abusos do Estado, para garantir a liberdade do povo. Não custa repetir o óbvio. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente, excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. 6h51, 6h51, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, e já vamos destacar para você que a ONS prevê crescimento menor da carga de energia elétrica no Brasil em dezembro. Delegado Valdir Soares é cotado para a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Homem morre após sair da cadeia em Mineiros. Detalhes em instantes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o Jornal Verde Vale. Muito bom dia para você que se liga aqui na 103,7. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, passou a prever um crescimento menor da carga de energia elétrica no Brasil em dezembro, ao mesmo tempo que fez um ajuste para baixo nas estimativas para o nível de reservatórios e chuvas no Sudeste e Centro-Oeste ao fim do mês. O Brasil deve ter um crescimento de 0,6% em dezembro no comparativo anual, ante 1,2% previsto na semana passada. A desaceleração da economia vem impactando na dinâmica da carga e os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste devem chegar ao final do ano com 51,2% da capacidade, pouco abaixo dos 51,1% projetado anteriormente. O volume de chuvas que deve chegar às hidrelétricas da região no mês deve ser um pouco menor do que o previsto. A previsão do órgão é de chuvas em 88% da média histórica em dezembro, ante 95% previstos na semana anterior. 7:02 agora. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o CONITEC,
deu o primeiro parecer favorável à vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos sem comorbidades. O próximo passo agora será a consulta pública na próxima semana. Esses detalhes você vai conferir agora nessa matéria da repórter Sandra Fontela. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS foi favorável à vacinação contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos sem comorbidades. Mas a Conitec recomendou uma consulta pública para tratar sobre o assunto. Segundo o Ministério da Saúde, esse é o primeiro parecer do grupo que se reuniu nesta semana e a consulta pública deverá ser publicada no Diário Oficial da União somente na próxima semana. A vacina Pfizer Baby foi aprovada pela Anvisa há mais de 2 meses e sem restrição de aplicação. No entanto, o governo federal distribuiu doses somente para crianças com comorbidades. A Sociedade Brasileira de Pediatria considera essa estratégia da Conitec como manobra que dificulta a imunização. O presidente do Departamento Científico de Imunizações da SBP, Renato Kifuri, lembra que o Ministério coloca empecilhos desde o começo da vacinação de adolescentes e de crianças. Desta vez foi uma manobra de pedir avaliação de uma comissão de incorporação de tecnologias, uma vacinação que era obviamente necessária para todas as crianças, não só para aquelas com comorbidade de 6 meses a 4 anos. É claro que a comissão, entendendo que é uma necessidade e precisamos vacinar nossas crianças, aprovou. Isso vai para consulta pública, mas é mais um ato protelatório que atrasa a vacinação de nossas crianças. O pediatra infectologista chama atenção aos números de internações e mortes de crianças por causa da Covid somente neste ano. Menores de 5 anos já foram hospitalizados por Covid, mais de 14 mil hospitalizações e mais de 470 óbitos. Óbitos evitáveis e 40% desses óbitos em crianças que não havia nenhum fator de risco. 70% das hospitalizações também em crianças previamente saudáveis. Então é mais um atraso na vacinação de nossas crianças, não há aquisição de doses suficientes, a aprovação é demorada. Segundo o Ministério da Saúde, a consulta pública deve durar 10 dias. Depois desse período, as sugestões ainda serão analisadas pela Conitec. A assessoria do Ministério diz que ainda não há detalhes sobre novas remessas, como quantitativo ou data para a distribuição de vacinas pediátricas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. Em recente encontro público, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disse ao deputado federal delegado Valdir Soares, do União Brasil, que ele vai participar do seu governo a partir do ano que vem. Ronaldo Caiado não disse qual cargo o delegado Valdir Soares vai assumir. Mas há quem postule que o parlamentar pode assumir a Secretaria de Segurança Pública substituindo o Coronel Brum. O fato de ser delegado da Polícia Civil não seria nenhum incômodo, porque Valdir Soares é visto hoje mais como político, mas sobretudo um político que entende de segurança pública como poucos. Há outro fato que agrada tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Delegado Valdir é considerado linha dura. Comenta-se nos bastidores do governo que delegado Valdir será valorizado por ser aliado. Ele foi companheiro da chapa de Ronaldo Caiado e, ao mesmo tempo, porque deve ser lançado candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia em 2024, pela base governista. Se prestigiado pelo governo, estará mais forte para a disputa, que vai ocorrer daqui a 1 ano, 9 meses e alguns dias. 7h06 e será realizado entre os dias 6 e 8 de dezembro mais uma edição da Semana Internacional de Combate à Corrupção em Caldas Novas. Confira o cronograma do evento nessa reportagem de Juliana Carnevale. O governo de Goiás promove de terça a quinta-feira mais uma edição da Semana Internacional de Combate à Corrupção. O objetivo é apresentar resultados e premiações dos programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos e entidades estaduais voltados à melhoria da gestão, à promoção da transparência e do controle social e também ao combate à corrupção. Coordenado pela Controladoria Geral do Estado, o evento começa nesta terça com a premiação dos municípios participantes do Programa de Compliance Público Municipal, realizado em Caldas Novas. Já na quarta-feira, ocorrem 2 solenidades. Pela manhã, a divulgação e premiação das escolas vencedoras do projeto Estudantes de Atitude. E na parte da tarde, a apresentação dos resultados do Programa de Compliance Público de Goiás e premiação dos órgãos que se destacaram neste ano.
Na quinta, será a vez do lançamento do novo portal de transparência do governo de Goiás e premiação dos órgãos que se destacaram no ranking da transparência do projeto Goiás Mais Transparente. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. E após a lesão que tirou da Copa do Mundo durante a derrota para Camarões, o atacante Gabriel Jesus gostaria de permanecer com o elenco no Catar. No entanto, o Arsenal exigiu o retorno do craque à Inglaterra imediatamente para realizar novos exames. O clube também não descartou a possibilidade de Jesus passar por cirurgia. Caso haja necessidade de um procedimento cirúrgico, o atacante pode ficar fora dos gramados por até 3 meses. Durante a Copa do Mundo, Jesus participou dos 3 jogos do Brasil, onde não marcou gols e não contribuiu com assistências, assim como em 2018, quando também passou em branco, mas contribuiu com um passe para gol. E o primeiro dia de confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo confirmou um dos confrontos mais aguardados dessa edição. Holanda e Argentina garantiram classificação e vão se enfrentar nas quartas de final. Os detalhes você confere com Fred Júnior. Definidas as primeiras equipes nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. No primeiro jogo das oitavas de final de 2022, Holanda venceu os Estados Unidos por 3-1. O time holandês chegou a abrir 2-0. Os Estados Unidos diminuiu o placar, mas na sequência a Holanda garantiu a vitória ao aplicar o resultado de 3-1. No outro jogo, a Argentina venceu a Austrália por 2-1. O primeiro gol argentino marcado por Messi. A Argentina chegou a fazer 2-0, a Austrália diminuiu e teve até chances de empatar a partida. Porém, a Argentina vence mais uma na Copa do Mundo e está agora nas quartas de final. Lionel Messi ultrapassou Maradona em gols em Copa do Mundo e chega também ao seu 94º gol com a camisa argentina. Messi ultrapassa Maradona agora com 9 gols em mundiais. Nas quartas de final, sexta-feira, então, 4h, jogam Argentina e Holanda, que já decidiram o Mundial de 78 e a semifinal de 2014. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10, 7h10. O Supremo Tribunal Federal pode retomar entre os dias 9 e 12 de dezembro a análise da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4395, movida pela Associação Brasileira de Frigoríficos. Na ação, a entidade pede a suspensão da cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, do empregador rural, pessoa física e da subrogação, que é o dever do adquirente reter e recolher o tributo. Na prática, as dívidas contraídas por produtores rurais e empresas podem ser anuladas, dependendo do resultado. O julgamento começou e foi suspenso em maio de 2021, depois de um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, com o placar empatado, 5 votos pela improcedência e 5 votos favoráveis aos contribuintes. A novidade é que agora o STF está com nova composição, com a chegada de Nunes Marques e André Mendonça, e isso pode trazer mudanças no placar do julgamento. Autor de um projeto de lei que prevê a remissão do passivo do Fundo Rural, o deputado federal Jerônimo Jorjan entende que já passou da hora de o STF pacificar o assunto e conferir segurança jurídica ao assunto. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h11. E o Conselho Municipal do Idoso lançou a campanha Lençol do Noel, voltado para o atendimento aos internos nas instituições de longa permanência de Mineiros. O objetivo é arrecadar o maior número possível de lençóis de solteiro com elástico, de preferência na cor branca ou transparente, que serão usados pelos idosos nos lares de longa permanência, conhecido como abrigos. As doações já estão sendo arrecadadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Os pontos de entrega são o CRAS do setor Leontino, do Parque São José, e a Secretaria de Assistência Social, localizada no Passo 2 do IP Shopping. E o prefeito Aleomar Rezende está convidando a população para o ato que marcará o acionamento das luzes de Natal em Mineiros. O evento acontece hoje, segunda-feira, a partir das 19 horas, na Praça José Pereira dos Santos, aqui na Avenida Jardim. A iluminação deste ano será ampliada. Vários pontos da cidade vão ganhar árvores de Natal e luzes coloridas para embelezar os espaços públicos. Na Sexta Avenida, Praça José Pereira dos Santos, está instalado um túnel. Outras localidades, como rotatórias, praças e vias importantes do município, também vão receber a decoração.
O evento será animado pela banda municipal Brasilino Alves de Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12. O governo do estado de Goiás cria força-tarefa para sinalizar rodovias e recuperar com rapidez trechos de estradas destruídos pelas chuvas nesse período. Vamos conferir os detalhes com Brunelli Portela. O período chuvoso ocorre entre outubro e abril. E quem anda pegando estrada nessa época já notou a diferença. Isso porque o governo de Goiás, por meio da Goinfra, criou uma força-tarefa para enfrentar o período chuvoso. Com isso, os motoristas podem trafegar de forma mais segura pelas rodovias. Esse ano conduzimos o maior programa de convênios da história do estado, conseguindo entrar em mais de 150 municípios com obras de recuperação do pavimento asfáltico urbano, dando uma outra cara para as nossas cidades do estado de Goiás. Com investimento de 209 milhões de reais, rodovias foram recapeadas e mais de 5 milhões de metros quadrados de pavimento em ruas e avenidas estratégicas. Quando chega o período de chuva, os motoristas precisam redobrar a atenção e dirigir com mais segurança. Por isso, a Goinfra está implantando sinalização de alerta em trechos suscetíveis a alagamentos ou que representam riscos durante as tempestades. Essa aqui, a 040, 020, tudo tá boa. Bem sinalizado, essas rodovias até ajudam vocês, né? Sim, claro, faz toda a diferença. Muito melhor, muito melhor. Sem sinalização a gente fica sem visibilidade, né? Fica mais perigoso, então fica melhor. Tem que ter sinalização mesmo. É muito importante. Muito importante mesmo. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, neste mês de dezembro, a previsão é que as chuvas cheguem a 500 milímetros em 70 municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro. A operação da Goinfra oferece uma atenção especial para essas regiões de alto risco. As fortes chuvas, elas trazem danos aos pavimentos, mas a gente já sabendo disso, tem reforçado as equipes de manutenção. Toda intercorrência que somos informados, buraco, erosão, pontes, a gente entra em campo rapidamente, temos atendido os chamados muitas vezes em menos de 48 horas, por conta dessas equipes estarem reforçadas, e a nossa expectativa é essa ao longo de todo o período. Muita atenção, cobrança muito forte dos nossos terceirizados que estão no trecho e acompanhar de muito perto, né, todos esses chamados e esses acontecimentos. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. 7h15, 7h15, mais um intervalo no Jornal Verde Vale desta segunda-feira. E já no próximo bloco, volume de exportações do agronegócio brasileiro sobe 12% em 2022. Vacina bivalente atua contra novas cepas e vai reforçar a proteção. Homem atropela atiradores em Mineiros. Detalhes em instantes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20, 7h20 agora. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, deverá fechar 2022 com um acréscimo de quase 1 milhão no número de análises de pedidos e reconhecimento de direitos, como aposentadorias e pensões. A projeção é passar dos 9,33 milhões de processos concluídos em 2021 para 10,27 milhões este ano, um aumento de 10%. Esse avanço atribuído pelo órgão à análise automática de requerimentos implantada nesse ano e aos mutirões realizados por servidores para verificação de processos no estoque deverá aumentar em 460 mil o número de concessões, que devem passar de 4,71 milhões para 5,17. A alta também é de 10% em relação ao ano passado. O avanço nas concessões, porém, traz preocupação à equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enviou ao TCU, Tribunal de Contas da União, uma consulta sobre a possibilidade de usar um crédito fora do teto de gastos para bancar parte das despesas do INSS. E o governo já promoveu bloqueio de recursos no orçamento de 2022 e tem apenas 2,4 bilhões de reais para bancar gastos discricionários de todos os ministérios no último mês do ano. No INSS, a despesa com os novos benefícios deverá subir em 2,5 bilhões de reais este ano.
Isso significa 13,8% a mais em relação ao exercício anterior. A fatura passaria de 18,1 bilhões em 2021 para 20,6 bilhões este ano. E segundo o Ministério da Saúde, a vacina bivalente deve reforçar o enfrentamento da pandemia. Isso porque as doses oferecem proteção contra mais uma cepa do vírus. O repórter Bruno Moreira é quem explica melhor esse assunto agora no Jornal Verde Vale. Uma novidade em relação à vacinação contra a Covid-19 no Brasil está prevista para este mês de dezembro. A chegada dos primeiros lotes de vacinas bivalentes produzidas pela Pfizer. Elas protegem contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes Omicron, que são responsáveis pela maioria dos casos no momento. O Ministério da Saúde ainda não detalhou como será a distribuição do imunizante, mas é importante que todos os públicos possam ter acesso. É o que avalia a médica alergista e imunologista Marielle Morandim Lopes. Já que é uma vacina que tem disponibilidade para compra, eu acredito que o nosso governo deveria fazer os trâmites cabíveis para a população toda poder se vacinar. Mas é claro que, tendo uma quantidade disponível menor, sim, vamos ter que priorizar grupos de risco, assim como em todas as campanhas de vacinação, não só para Covid, como influenza e outras doenças emergentes. O Ministério da Saúde reforça que a chegada de novas vacinas não prejudica a função das doses já disponíveis em todo o país. Elas protegem contra casos graves e mortes e representam um rumo diferente para a pandemia, na avaliação de Marielle, que é especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e atua na Clínica Crossi. A médica reforça a importância da visita aos postos de saúde sempre que houver atualização no esquema vacinal, como vai acontecer com as bivalentes. As infecções estão mais leves porque nós já estamos vacinados. Pelo menos grande parte da população está. Então a gente precisa conscientizar essa população que a pandemia tomou um outro rumo depois da vacinação. E novas cepas estão surgindo, sim. O uso dos imunizantes bivalentes foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no fim de novembro, como dose de reforço para pessoas acima de 12 anos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25, 7h25. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em segunda e definitiva votação um projeto de lei que permite o parcelamento de multas de trânsito em até 12 vezes. A matéria é do deputado estadual Hamilton Filho, do MDB, e aguarda agora a sanção do governador Ronaldo Caiado. Para 12 vezes, contudo, o valor da parcela não pode ser inferior a uma infração mínima. De acordo com o texto, essa pode ser feita por cartão de crédito ou boleto bancário. Inclusive, segundo a proposta, o pagamento da primeira parcela já garante a liberação do veículo em caso de apreensão, bem como a emissão do certificado de registro de licenciamento. Para garantir o parcelamento das multas em Goiás, basta fazer o requerimento junto ao órgão de trânsito responsável. Somente o proprietário do veículo poderá fazê-lo. Ainda segundo o deputado, isso trará mais tranquilidade aos motoristas e também mais agilidade para realizar a quitação desses débitos dos contribuintes junto ao Estado. Dessa forma, argumenta ele, a medida vai beneficiar o poder público. E para evitar tragédias, o estado de Goiás orienta donos de barragens a adotarem ações preventivas em seus reservatórios. A reportagem é de Juliana Carnevale. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está alertando os empreendedores goianos para a chegada do período chuvoso. Nessa época, se torna fundamental a adoção de ações preventivas para garantir segurança aos reservatórios e, principalmente, às pessoas que moram em locais próximos a barragens. Diante de desastres de grande repercussão nacional e centenas de vítimas, desde 2019, a Secretaria implementa uma série de medidas para diminuir riscos aos empreendimentos e à população.
Com a aproximação do período de chuvas intensas, os donos de barramentos devem seguir atentos quanto à situação da estrutura. Se não tem fissura, abaulamento e árvores que possam provocar instabilidades, tornando a barragem mais frágil a situações críticas, no caso, um alto volume de água da chuva. Também é preciso atenção com as estruturas de escoamento, uma vez que qualquer entupimento pode diminuir a capacidade de extravasão da água, gerando danos às barragens e risco à população. Levantamento do Cadastro Ambiental Rural aponta a existência de mais de 30 mil acumulações hídricas no estado de Goiás. Em 2020, a Secretaria do Meio Ambiente criou o sistema de cadastramento de barragens e uma campanha permanente de conscientização junto aos proprietários. Atualmente, mais de 6.300 reservatórios de diferentes portes já estão regularizados e mais de 1.300 já foram classificados. Mesmo com os prazos para o cadastramento já finalizados, o sistema permanece aberto para que os donos de barragens possam se regularizar junto à SEMAD. Basta acessar o site portal.meioambiente.go.gov.br/barragens. Além disso, a SEMAD também instrui todos os proprietários de barramentos para que estejam sempre em prontidão para comunicar possíveis emergências às defesas civis municipais da região onde se encontram e ainda construir uma rede de comunicação com vizinhos e comunidades residenciais em um raio de 10 quilômetros da represa. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28, 7h28, e na noite deste domingo, o Fluminense trouxe à tona nas redes sociais uma atualização dos próximos passos da Liga Forte de Futebol no Brasil. O grupo avançou nas tratativas com alguns investidores e convocou uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O comunicado da Liga promete maiores novidades nas próximas semanas, mas já reforça os principais assuntos. A LFF se diz animada com o interesse de investidores que estão sendo captados pela XP. Além disso, a Liga afirma que está discutindo um formato de divisão equilibrada entre os clubes de recursos dos investidos que garanta recursos para a Série A e B. O projeto inclui clubes com histórico da Série B e que hoje estão na C. Em meio a isso, a Liga solicita uma reunião com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, assim que o mandatário retornar da Copa do Mundo do Catar. Os integrantes da Liga Forte de Futebol são América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Correia, Sport, Tombense e Vila Nova. E falando agora de Copa do Mundo, nas oitavas de final da competição, a seleção brasileira de futebol tem pela frente a Coreia do Sul às 16 horas de hoje. A reportagem é com Fred Júnior. Nessa segunda, mais uma vez, o Brasil entra em campo agora pela fase oitava de final da Copa do Mundo no Catar, contra a Coreia do Sul às 4h, horário de Brasília. O ex-jogador Sidney Moraes foi volante, jogou no São Paulo, no Fluminense, entre outras equipes, atualmente é treinador. Fala sobre o que ele espera desse confronto de oitavas de final entre Brasil e Coreia do Sul. Então, Brasil e Coreia, acho que é um jogo que o Brasil é totalmente favorito, né? A Coreia classificou, mas é uma equipe que não tem tradição em Copa do Mundo. Eu acho que nós precisamos melhorar a nossa performance. É um jogo contra Camarões que não foi bom, né, com vários problemas, e eu acho que a gente tem que torcer para que o Neymar volte, porque faz muita falta a seleção brasileira, e torcer que a equipe melhore e consiga passar a próxima fase da Copa do Mundo. E realmente Neymar vai voltar à equipe. O jogador participou normalmente dos treinos de sábado e domingo. Tanto ele como Danilo, que se machucaram na estreia contra a Sérvia, voltam à equipe. Quem segue de fora é o lateral esquerdo, Alexandro, que está se recuperando de uma lesão no quadril. Assim, sem Alexandro e Alex Telles se machucou no joelho, está fora da Copa, o técnico Tite vai ter que improvisar na lateral esquerda. Danilo, que já fez essa função na Juventus, deve ser a novidade exatamente nesse setor esquerdo. E assim a seleção deve jogar
com Alisson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casimiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Mais cedo, jogam ao meio-dia, horário de Brasília, Croácia e Japão. A seleção japonesa tenta eliminar a atual vice-campeã mundial e pela primeira vez chegar à fase quartas de final de uma Copa do Mundo. O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador de Brasil e Coreia. A Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32, voltando então, falando do agro, o volume de exportações do agronegócio brasileiro cresceu 12% entre janeiro e outubro deste ano, isso de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. A soja em grãos e a carne bovina in natura foram os produtos com maior participação nas exportações. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, destacou as importações de produtos agropecuários brasileiros por parte da Índia. Segundo ela, no ano passado, o país asiático era o 22º destino das exportações de produtos agropecuários e subiu para a 10ª posição nos 10 primeiros meses desse ano, comprando 2,38 bilhões de dólares do Brasil. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h33, bom dia para você. Vamos entrar na área policial, também do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, trazendo informações deste fim de semana. A gente começa trazendo informações do Corpo de Bombeiros. De sexta para sábado foram registrados 11 atendimentos. Nós tivemos um destaque por volta das 18h20 na Avenida Antônio Carlos Paniago, no setor Manuel Abrão, na rotatória mais conhecida como Bíblia. Para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, carro e moto, envolvendo um Gol e uma Sandal. Ocasionando uma vítima, um senhor de 55 anos, encontrava-se inconsciente, queixava-se de dores e apresentava também escoriações. Foi caminhado para a UPA de Nossa Mineiros. Ainda trazendo informações do fim de semana, nós tivemos de sábado para domingo 14 atendimentos. Um deles por volta de 1h15 da manhã, as unidades de resgate, busca e salvamento foram acionadas até a Rua da Serraria, no setor Pecuária, para atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, carro e moto. Deparou com uma vítima do sexo masculino, 33 anos, apresentou como condutor da moto, tinha ferimento no tórax, uma fratura fechada no membro superior direito e uma fratura aberta no membro superior esquerdo. Diante do fato, foi feita a contenção das hemorragias, limpeza dos ferimentos e transporte. A outra vítima teria sido transportada por terceiros, de acordo com testemunhas. Ainda tivemos registrado neste fim de semana de ontem para hoje, ontem 9 atendimentos, registrado também um acidente de trânsito por volta de 1h53 na Antônio Carlos Paniago, rotatória da Bíblia, carro e moto. Uma moto modelo JTZ DK 150 colidiu com uma Saveiro, atingindo ainda o canteiro central, vitimando o motociclista gravemente. O condutor de 43 anos estava inconsciente, traumatismo craniano, fratura fechada no braço esquerdo e escoriações no tórax. A vítima foi imobilizada e transportada para a unidade de pronto atendimento também. A Polícia Militar também esteve para os procedimentos necessários. Então nós tivemos estas ocorrências registradas aí neste fim de semana. Ainda foi registrado também na Praça José Pereira, acidente envolvendo 2 veículos, né? Possivelmente ou o SAMU deve ter atendido ou o Corpo de Bombeiros não foi chamado também, né? O do SAMU a gente não tem acesso. Um outro acidente também na Coqueiros envolvendo uma motocicleta, também deve ter sido atendido aí pelo SAMU aqui de Nossa Mineiros, tendo em vista que o Corpo de Bombeiros não ressaltou esse acidente registrado por ali, onde a motocicleta ficou totalmente destruída. Vamos agora para a área policial, muitas ocorrências registradas neste fim de semana, a gente detalha tudo para você agora. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá, trazendo, e a gente começa com informações para você de um furto registrado no centro da cidade, quando o proprietário aí de um estabelecimento, ao chegar nesse estabelecimento, foi informado que haviam furtado aí 2 TVs e aproximadamente 6 quilos de cano de cobre, aí de um freezer horizontal e 2 tampas. Alega também que ele começou a procurar em ferros velhos aqui de nossa cidade para saber se alguém tinha passado por lá vendendo. E ele acabou flagrando o principal suspeito em um dos ferros velhos, que ao vê-lo saiu correndo. Ele conseguiu recuperar
os canos de cobre, não sendo possível a recuperação das TVs até o presente momento. Ainda tivemos também uma outra situação de perturbação do sossego alheio. A vítima procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim contra o seu vizinho. De acordo com ele, o vizinho promove gritarias, festas, né? Já tentou conversar com ele, mas sem sucesso. Inclusive, já acionou a polícia algumas vezes. De acordo com o vizinho, já tentou de tudo, mas ainda houve, né, o camarada reclamar do outro lado, dizendo que esse cara é enjoado demais e tudo mais. Enfim, ele registrou um boletim de ocorrência por perturbação do sossego alheio. Também foi uma situação de desobediência e condução perigosa de veículo. No setor Mundinho, a polícia fazia um patrulhamento quando na Antônio Carlos Paniagua deparou com um veículo, uma Honda CRF 250 em alta velocidade. A polícia começou o acompanhamento, dando toques de sirene, porém o indivíduo desobedeceu a ordem de parada e saiu realizando manobras, tipo empinando a roda dianteira, isso na frente da polícia, tomando ali sentido a Praça do Bauhaus, setor aeroporto. Mesmo com a presença de várias viaturas, o condutor não parava, passando entre os veículos e avançando semáforos e faixas de pedestre, causando risco aí aos terceiros. Ele só foi parado com o apoio da viatura da CPE, né? Então, onde o condutor foi identificado, estava aí, de acordo com a polícia, com sinais visíveis de embriaguez, olhos vermelhos, voz arrastada, ironia e rispidez. Diante do fato, foi conduzido aí para realizar o teste do bafômetro e ele recusou a fazer. Diante dessa recusa, foi aplicadas as medidas administrativas, né? Ou seja, as multas, e encaminhado aí para a delegacia de polícia por crime de trânsito. Então foram registrada essa situação aí, né? Tava muito animado aí, empinando a roda em frente às viaturas da PM. Realmente. Realmente, o melhor comentário. Tivemos também uma outra situação, violência psicológica contra a mulher. A polícia, ela foi acionada no endereço após ocorrer uma violência doméstica contra a mulher. No local, deparou com um rapaz, ele saindo da residência, de acordo com a PM, em visível estado de embriaguez. Ele relatou que havia sido agredido por sua esposa após uma discussão e que ela estava no interior da casa. Logo em seguida, a esposa saiu da casa e procurou a polícia dizendo que era ela a vítima, relatando que minutos antes, ela e o marido estavam participando de uma confraternização, onde iniciaram uma discussão e resolveram ir embora, sendo que durante o trajeto aí para casa, a mulher chamou a atenção do companheiro, pois ele estava embriagado e dirigia em alta velocidade. Neste momento, de acordo aí com ela, né, o indivíduo aí não gostou, parou o veículo e começou a agredi-la com tapas, empurrões e socos. No momento em que ela conseguiu abrir a porta, pulou do carro e saiu correndo pedindo socorro. A mulher, né, disse que foi socorrida por um desconhecido que a levou até a sua residência. Mas o marido apareceu novamente, lhe ameaçou, dizendo que se fosse preso, iria sair e acabar com a vida dela. Ela relata ainda que desferiu algumas unhadas aí no rosto do marido para se defender e causou aí algumas lesões. O indivíduo foi feito aí o auto de prisão em flagrante em desfavor dele. Também nós tivemos ainda uma outra situação, prestem atenção nesta ocorrência que ela tem seguimento, tá? No setor Nossa Senhora Aparecida, a vítima diz o seguinte: ela foi acionada e acionou a polícia, né, por meio do Copom, Centro de Operações, dizendo o seguinte, que a sua casa havia sido alvejada por disparos de arma de fogo, lá no setor Nossa Senhora Aparecida. A polícia no local conversou com a proprietária da casa e ela relatou o seguinte fato, que ela estava no interior da residência quando escutou alguns disparos de arma de fogo em frente à sua casa, né? E um dos disparos acertou o vidro da porta da sala, onde a neta estava sentada no sofá. Estilhaços de vidro chegaram a atingir aí a neta, causando uma pequena lesão. Ela disse que pegou a neta e se esconderam aí em um dos cômodos do fundo, quando percebeu que os indivíduos já haviam saído. Ela foi até a calçada e viu dois indivíduos, né, evadindo com a motocicleta. Ela disse que havia reconhecido os dois e já são indivíduos conhecidos aí no meio policial por práticas delitivas. Tá, beleza, a polícia registrou esse fato, que esses dois camaradas conhecidos já foram até a residência dessa mulher, ainda
por motivo desconhecido, aí acabaram atirando contra a residência dela. Tá bom. Passado algum tempo, a polícia recebe outro chamado, desta vez, né, lá na UPA, aqui de nossa cidade. Por quê? De acordo com a pessoal da UPA, 2 indivíduos chegaram até a unidade, vítimas de atropelamento, e um terceiro vítima de disparo de arma de fogo. A polícia foi averiguar essa situação, né? De acordo aí com o que foi repassado para a polícia, o indivíduo, né, que estava atingido aí pela arma de fogo, ele disse que estava ali no setor Nossa Senhora Aparecida, na porta de sua residência, quando passou aí uma moto, né, e alguém atirou contra ele, o atingiu no tórax. Segundo o rapaz aqui, ele pegou o seu veículo, um Classic, Chevrolet Classic, e saiu em perseguição aos atiradores. Ali na proximidade da Vila da Paz, ele conseguiu alcançar os dois na motocicleta e arremessou o veículo contra a moto e passando por cima dos dois, causando lesões graves no condutor, né, que era o piloto, e no menor de idade, que seria o garupa. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a unidade de pronto atendimento, onde ficaram hospitalizados sem condição de ser apresentados na DP. O indivíduo aí, o que, né, foi atingido por disparo e autor das lesões, também deu entrada na unidade de pronto atendimento e ficou hospitalizado sem condições de ser apresentado na delegacia. O veículo dele foi apreendido, né, na pátio aí do 46º Batalhão, ficando agora à disposição da Justiça. A moto, uma CB300, conduzida aí pelos dois, foi deixada no local por falta de meios aí de remoção, ficando ali no endereço, né, lá na Vila da Paz. No mesmo momento e local, houve aí, né, um outro fato, né, com disparo de arma de fogo, onde a equipe, né, da polícia registrou aí um boletim de ocorrência, onde os possíveis suspeitos são conhecidos da polícia, são os mesmos aí, no caso, que atiraram lá na casa da mulher, né? Pode ter ligação, então, com a tentativa de homicídio contra este rapaz. Então, foi registrado este fato aí, essas duas sequências, né, de crimes em nossa cidade. O primeiro disparo na residência dessa mulher, não se sabe se atirou literalmente contra a residência ou se estava tentando acertar mais alguém que estava por ali. Mas, enfim, uma dos alvos desses dois aí acabou atropelando os dois ali próximo à Vila da Paz. Também nós tivemos uma outra situação, esta chamou bastante atenção neste fim de semana, ali na Rua 10 com a Rua 3, onde o Alisson Rodrigues Dias de Andrade foi morto a tiros. Detalhe, o Alisson havia acabado de sair, né, recebido o alvará de soltura da agência prisional. Ele seguia sentido setor oeste, centro-setor oeste. Quando ao chegar ali no cruzamento com a Rua 3, ele foi abordado por 2 indivíduos que estavam em um veículo, um iX35 de cor preta. Os 2 desceram do carro, aliás, um desceu do carro, já foi em direção a ele, utilizando roupa preta e capuz e dando ali cerca de 5 disparos de arma de fogo, ceifando a vida deste indivíduo. Após o fato, eles entraram dentro do carro e saíram sentido ali setor oeste, tomando o famoso rumo ignorado. A polícia fez patrulhamento na região, mas não conseguiu localizar até o momento nenhum suspeito, né? O indivíduo estava preso, de acordo ainda com informações que nós obtivemos, ele era faccionado, né? E era um membro considerado importante aí da facção. Havia sido liberado ontem. Já responde também por latrocínio, que é o roubo, né, seguido de morte. Ele era de Alto Araguaia, 24 anos. Acabado de ser solto aí na agência prisional e morto logo em seguida. 7h46. Isso agora, né, trabalho aí a mais para a Polícia Civil, e começa também as investigações a respeito deste fato. A vida dele, né, regressa dele aí para saber, né, do que ele era envolvido, mas tudo leva a crer que seja um acerto de contas, possivelmente aí de facção rival, algo nesse sentido. Tendo em vista, né, que as informações de quem sai ou não
e o dia e o horário, somente aí o detento fica sabendo. Certamente comenta com alguém ali da cela e dali em diante a informação segue, porque foi preciso. Momento em que ele saiu, né? Não se intimidaram, a Rua 10 com a 3 fica bem próximo à agência prisional, pararam o carro e já cobraram a dívida naquele instante. 7h47, este é o nosso Jornal Verde Vale, você acompanhando os principais destaques aí deste fim de semana. O pessoal tá perguntando, Jota, hoje não teve estelionato? Bom, fim de semana deve ter tido algum por aí, né? Mas serão registrados a partir de hoje, segunda-feira, na delegacia de polícia. Lembrando que você pode registrar também pela delegacia virtual. E é a mesma situação de você ir pessoalmente na delegacia, tá? Lá os agentes recebem essa notificação e eles devem respondê-la também. Então, se você deseja registrar boletins via delegacia virtual, lá tem diversos crimes que pode ser feito por lá, outros tem que ser presencialmente mesmo. Algumas pessoas preferem presencialmente, né? Algumas pessoas mesmo aí após caírem em golpes, elas só realmente acreditam quando alguma autoridade conversa com elas. Mas enfim, você pode fazer aí na sua casa também um registro. 7h48, vamos girando, né? Trazendo mais informações aqui na nossa programação. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora é a voz do cidadão, é hora e vez da população aqui no nosso programa, né? A gente começa trazendo informações sobre lâmpadas queimadas, né? Período de chuva, há muita ocorrência, dessa vez na Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, ali no Jardim Florença. Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, Jardim Florença. O pessoal tá cobrando ali, tá? Outra troca de lâmpadas é na Rua 9, quadra 5, lote 4, Jardim dos Ipês. Jardim dos Ipês, Rua 9, quadra 5, lote 4, também é troca de lâmpadas. Pessoal faz aqui uma denúncia, gente, ó. A situação tá complicada aqui no Jardim das Perobeiras, tá muito complicado, muito traficantes na rua, ficam pedindo dinheiro para as pessoas. A gente não aguenta mais essa situação. Liga para a polícia, falam que vem, mas até agora nada. Estamos querendo uma ajuda. Divulguem pra gente. Tá aí feita então a situação, né? A solicitação aqui no nosso programa, tá? A situação no Lago Municipal é caótica, muito mato, falta de segurança, brinquedos instalados e os bancos, lixeiras danificados. Diversas vezes já foi arrumado esse setor aí, essa situação do lago. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Há pessoas que moram, né, residem nesta região, e não estou falando de pessoas de bem, que não têm o menor interesse em manter esse local, né, visitado por pessoas de bem, infelizmente. E vão lá, né, no calar da noite e acabam danificando esses brinquedos, né, as portas ali dos quiosques, enfim. Agora, quanto ao mato alto, deve ser feita a roçagem, né, os brinquedos também certamente devem ser consertados aí, e ali deve ser feito algo para amenizar um pouco essa situação. Nesse sentido, Jota, já abrindo um parênteses aqui, na última vez que eu entrevistei o prefeito Aleumar aqui no programa Verde Vale Recebe, há um projeto já pronto, então a reestruturação ali daquele local será 100%. Segundo o prefeito, aquilo ali vai ser criado um novo parque para as crianças, a iluminação será substituída, aqueles quiosques renovados, a pista de caminhada também, e dois adendos aí que eu acho que de certa forma vão fazer com que aquele local, uma vez reformulado, ele prevaleça. Vai ser colocado ali seguranças que ficarão ali naquela localidade e também câmeras de segurança que também vão monitorar toda a situação ali naquela localidade. Eu acho que de certa forma essas duas atitudes extras aí vão fazer com que aquele local, uma vez reformulado, repaginado, para que a população possa utilizá-lo, com esses adendos aí da segurança e também das câmeras de segurança, de certa forma acredita-se que vai inibir esses vândalos que agem ali naquele local, porque esse lago nunca vai para frente em detrimento disso, né? Exatamente, 7h51. Eu tenho uma opinião mais profunda a respeito daquele local, mas vou guardá-la para mim.
Uma lâmpada queimada na Avenida Irmã Carmelita, quadra 9, lote 5, bairro Jardim Floresta. O pessoal tá pedindo a reposição de lâmpadas por lá também, né? O pessoal tá pedindo a fiscalização em supermercados. O cidadão disse que comprou uma carne moída, né? E estava perdida. Só responde para mim. A carne, quando você chegou, ela já estava moída ou você pediu para moer na hora? É importante. Eu mesmo não compro nada que já esteja pronto ali. Eu não sei que dia que foi moído ou não, né? Eu gosto na hora. Eu quero uma nova aqui, por gentileza, não mandei moer antecipadamente aí, né? Você tem o direito, consumidor, tá? Só responde isso aí pra mim. Você chegou, já tava ali prontinha ou mandou moer na hora aí a carne, tá? Aqui nesse endereço, troca de lâmpadas também, na rua Antônio Camilo, quadra 15, lote 13, residencial Alvina Paniago Vilela. O pessoal pede a troca de lâmpadas por lá, tá? Que mais aí? Guarda não. Fale aí, né? Rua NV5, quadra 9, lote 26, Nova República, né? A troca foi feita há uma semana, mas deve ter queimado novamente, Rua NV5, quadra 9, lote 26, ali no Nova República. Um abraço aí pro meu amigo Chapolin também, sempre curtindo aqui a nossa programação. Obrigado aí pelo carinho da audiência com a gente. Já estava moída, né? O cidadão aqui. Realmente é o que... sempre prefira produto na hora, tá? Você não sabe ali as condições, mas a gente pede sim a fiscalização, né? Principalmente nesses produtos já pré-preparados aí. E mudar de assunto aqui rapidinho, Jota, a gente já está quase encerrando para falar aqui, né? O Wesley falava aí da Prefeitura de Mineiros e o prefeito divulgou aqui recentemente a programação, cronograma para o evento Projeto Felicidade, que é justamente aquele evento de final de ano que vai acontecer lá no Parque de Exposições Agropecuárias. Então já foi divulgada a programação. O projeto vai contar com circo, parque de diversão, carreta furacão, serviços públicos e atendimento social. Do dia 12 até o dia 21 de dezembro, a programação ela é voltada especialmente para alunos da rede municipal de ensino. Começa agora então dia 12, vai até o dia 21 de dezembro, voltado exclusivamente para os alunos da rede municipal lá no Parque de Exposições Agropecuárias. E daí depois do dia 22 de dezembro até o dia 1º de janeiro, aí sim será portões abertos para o público em geral, né? Para poder prestigiar esse evento, vai ter programação voltado para o público infantil, né? Como circo e parque de diversão, carreta furacão e também serviços públicos para toda a comunidade. Agora 7h54, bom dia a todos do jornal, amando o jornal de manhãzinha e também no sábado. Peço para pedir patrulhamento da polícia na rua Santa Luzia, Parque São José, né? Muita moto com barulho, jovens fumando droga, menores bebendo, enfim, né? Aqui na pracinha tá um horror, Jota, o pessoal faz a denúncia por aí, tá? Olha aí, o pessoal tá dizendo o seguinte, tá reclamando o seguinte, lá onde tá agora os idosos dançando, né? Com chuva, tem muita água por lá, né? O pessoal tá pedindo aí para trocar, né? De local, arrumar um outro local aí coberto para poder os idosos dançarem aí. Rua Olímpio Pedro Soares, quadra 10, lote 13, setor Cruvinel, tem 3 postes aí nessa rua, com lâmpada queimada. Rua Olímpio Pedro Soares, quadra 10, lote 13, ali no Cruvinel. Hoje não dá mais tempo aqui da gente falar aqui, né, demais, mas eu sempre peço para mandar no número correto, tá? 996-236881, que é o telefone do Você Repórter. Uma última situação, o setor de fiscalização da prefeitura pediu pra gente falar aqui, é o seguinte, diversas pessoas reclamando de animais soltos ali no setor Boa Vista, né? Ali tem cavalos, né? Vacas soltos por lá. Eles já notaram o seguinte, que o pessoal, os proprietários soltam, né? Para os animais comerem o capim ali no setor, mas não soltam por muito tempo, logo vão lá, prendem esses animais. Quando a fiscalização chega, os animais já não estão mais por lá. Então eles pedem à população que façam a denúncia no exato momento em que perceberem que esses animais estão lá, né? 3672-7877, 3672-7877. Eles sabem que ali há uma região de chácara, há criação de animais, mas devem ser mantidos dentro das propriedades e não em via pública, que é proibido, né? Então, caso você note, 3672-7877, telefone da fiscalização da prefeitura. Jornal Verde Vale.
7h56, só reforçando aí, né? Hoje vamos acender as luzes de Natal, né, Sr. Wesley? Bom dia. Às 19 horas, ali na Praça José Pereira, convite a toda a população para participar, uma iluminação inédita, segundo a administração central aqui do município. Então, né, aqueles que tem uma gostam, árvore enorme lá, né? Levem os filhos, enfim, vão prestigiar esse evento que acontece hoje na Praça José Pereira. Antes um pouquinho, às 16 horas, a população também já começa a diminuir o ritmo, porque tem jogo do Brasil pela Copa do Mundo, enfim. Saia, então, vai comemorar lá na praça, Tomara, né? Vai ter. Vamos sim, com certeza. Sim. Um bom dia a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã de segunda-feira, uma ótima segunda, uma excelente semana. A gente volta amanhã a partir das 6:30 da manhã. Bom dia também, Daliana. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora, que participou. A gente lembra que é sempre muito importante a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. E a gente está de volta amanhã a partir de 6:30. 7h57, tem árvore de Natal até lá em frente o parque de exposição, onde vai acontecer esses eventos aí para criançada, viu? Só para turma que gosta de tirar foto, por lá também tem, viu? 7h57, gente, bom dia, ótima segunda, ótimo início de semana. Este foi o nosso Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.